Graça e paz para os irmãos, amém? Amém. Vamos começar o nosso culto dessa noite, apresentando as nossas vidas ao Senhor. Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Deus, queremos te louvar, Deus, queremos te adorar. Queremos, Deus, te render toda, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Por tudo aquilo, Deus, que os nossos olhos ainda não conseguem contemplar, ó Pai. Mas, ó Deus, que a nossa fé, ó Pai, nos faz crer, ó Deus, e esperar, ó Deus, naquilo que o Senhor também fará, ó Deus, nas nossas vidas. Nos guia, Espírito Santo, nos guia nesse caminho que o Senhor tem planejado, aleluias, nesse caminho reto, aleluias, que não nos falte a luz para que nós possamos enxergar o caminho a seguir e não nos desviarmos dele, olhando com os nossos olhos postos no Senhor, esperando pelo teu socorro, esperando pelo teu agir, sem desfalecer, sem desanimar, mas caminhando a cada dia, aleluias, rompendo de fé em fé, de glória em glória, aleluias, para a glória do nome do Senhor, que é quem nos garante a nossa vitória. Abençoe, Senhor, cada vida nessa noite. Abençoe aqueles que ainda virão, aqueles, ó Deus, que não poderão vir hoje, mas que o Senhor trará no domingo, Deus. Aqueles que nos ouvem, Pai, ao nosso redor, ó Deus, que o Senhor venha quebrar, ó Deus, as cadeias, as correntes, as prisões, ó Deus. Traz libertação, ó Deus, aos cativos, ó Pai. Deus, ponha, Senhor, em liberdade, Deus, os algemados, ó Deus, para que nós possamos proclamar, ó Deus, o teu reino, a tua glória, Pai, e que todo joelho, ó Deus, já venha se dobrar diante de ti, ó Pai, em o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, Deus. Ao Deus da minha vida, que
compreender, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Enche-nos, Espírito, 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 que desce como fogo, como Pentecostes, Ele vem e enche-me de novo. Ele vem, nós o desejamos. Lara, 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 Santo é o nome do Senhor, e não há outro, aleluias. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deixaria só, mas Ele enviaria, aleluias, o Consolador das nossas almas, o Espírito Santo de Deus, que se move em nossas vidas e se move em nosso meio. Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Oh, aleluia! Toma as nossas vidas, Deus. E Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de
onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui, aleluia, o amor. Sim, Senhor, vem fluir em nosso meio, aleluias. Vem fluir com o teu bom perfume, o teu cheiro suave, a nossa rosa de Saron, nosso lírio dos vales, nossa estrela da manhã. Oh, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos com todo o nosso ser, ó Deus, amado das nossas almas, o desejado das nossas almas. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Peça ao Senhor nessa noite. enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, Enche a tua igreja, Senhor, com o teu poder. as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do seu amparo. Oh, leva-nos,
a nossa adoração, nos ensina a adorar o Senhor. Nos ensina a adorar o Senhor como Ele é digno de ser adorado, como Ele é digno de ser exaltado. Nos ensina a adorar o Senhor em todo tempo. Que não nos falte o louvor ao nome do Senhor nos nossos lábios. Ensina-nos, Espírito Santo, a adorarmos o Senhor com o nosso viver, com a nossa própria vida. Nos ensina, aleluias, a demonstrarmos com a nossa vida aquilo que nós falamos através dos nossos lábios.
Essa noite estamos aqui oferecendo o melhor de nós para Deus. E só conseguimos oferecer o melhor de Deus se as nossas vidas estiverem no centro da vontade do Senhor. Não tem como oferecer nada bom para Deus, porque de nós mesmos não temos nada bom. Jesus disse que bom é só Deus. Nós somos cheios de defeitos, cheios de falhas. Mas quando nos posicionamos, quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, começamos a receber coisa boa. Porque nós começamos a receber coisas do céu, coisas de Deus. E Deus só nos dá coisas boas e maravilhosas. A presença de Deus que nós sentimos é em função do que nós temos dentro de nós, o Espírito Santo. Aleluia. O fato de sentirmos essa presença onde o mundo ignora, algumas pessoas até já falaram para mim, os crentes falam que sente a presença de Deus. Mas eu nunca senti. Alguém falou assim. O irmão então que estava comigo falou, você quer sentir? Porque para sentir a presença de Deus precisa querer, desejar. E quando o indivíduo ele deseja essa presença, ele vai sentir a presença. Porque quando ele deseja, ele vai se entregar a Jesus, a vida dele a Jesus, vai receber o Espírito Santo e vai estar conectado com o céu. Então ele vai sentir essa presença. É preciso obedecer os mandamentos de Deus. É preciso estar doutrinado na doutrina de Cristo. Caso contrário, o indivíduo ele não vai ter êxito, sucesso em nenhuma área de sua vida. Eu quero ler aqui com os irmãos um texto da Palavra de Deus que encontra-se registrado em Levítico capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Que fala a respeito de dois personagens. Dois oficiais ter uma vida plena, porque foram chamados por Deus, escolhido por Deus, mas no momento que precisava seguir as instruções que receberam, eles fraquejaram.
E às vezes a gente precisa ter muito cuidado, porque quando fala Deus é um Deus de misericórdia, e é verdade. Eu, por exemplo, agradeço a Deus todas as manhãs ao levantar pelas misericórdias. Não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor. Misericórdia se renova todos os dias. Eu sei que antes de nós acordarmos, já foram renovadas as misericórdias do Senhor, nos dando oportunidade de vivermos nessa terra do Senhor nosso Deus. Mas às vezes não dá tempo. Existem algumas falhas que não dá tempo de a gente corrigir, então precisa nos policiarmos em relação a isso. E o texto aqui diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e o consumiu, e morreram perante o Senhor. O texto está falando de dois sacerdotes. Dois sacerdotes legítimos, porque eram levitas e filhos de Arão. Eles não estavam no lugar errado e nem na função errada, porque eram legítimos sacerdotes. Se outro indivíduo que não fosse sacerdote tomasse o lugar dele para exercer aquele ofício sacerdotal, certamente morreria também. Mas eles eram sacerdotes. Estavam oferecendo a Deus ali na função deles, na qual foram chamados. Mas não basta somente se apresentar ao Senhor, como se diz, eis-me aqui, Senhor. Mas é necessário também seguir as instruções. Onde é que nós somos instruídos? Aqui. Aqui estão as instruções, os ensinamentos que nós precisamos para exercer o nosso ofício. E o ser humano parece que ele gosta de inventar. Hoje, por exemplo, hoje que eu digo, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse século presente, existem muitas inventações. Para que a inventação? Por que o ser humano gosta de inventar? No intuito de trazer uma novidade, talvez para encantar o seu público. Inventar não quer dizer que está seguindo as instruções, porque naquilo que Deus nos instrui, nós podemos ficarmos seguros, porque vai ter novidades dentro daquilo que temos aprendido com o Senhor. Porque a palavra de Deus, por exemplo, ela continua sendo nova. A palavra de Deus não envelhece. A palavra que os patriarcas receberam, mesmo antes de ter
essa palavra canonizada, escrita no livro, mas é a mesma palavra que está aqui. A doutrina dos apóstolos, o ensinamento que eles receberam do Senhor Jesus e praticaram, é a mesma doutrina que nós temos e por ela somos orientados. Mas nós vemos que esses dois personagens, esses dois sacerdotes, o texto está dizendo que eles pegaram o seu incensário e foram diante de Deus para oferecer fogo estranho. O que é estranho não é de Deus. Não existe nada estranho para nós que vem da parte de Deus. Nada estranho. O que vem de Deus, Ele nos faz conhecer. Porque aquilo que é estranho causa confusão. E o nosso Deus não é Deus de confusão e não há nele sombra de dúvida. É um Deus que esclarece a sua vontade, aquilo que Ele deseja que nós façamos, o caminho que Ele quer que nós sigamos. Agora, veja a cabeça do ser humano. Eles foram orientados. Esse fogo estranho, talvez, eles não pegaram a brasa do altar para acender, pegou o fogo em outro lugar, porque o texto não esclarece qual o fogo estranho. Existem muitas falácias com relação a isso, mas eles acenderam com fogo que não foram orientados a acender com aquele fogo. Se eu trouxer algo aqui que não seja da parte de Deus, isso é considerado hoje também um fogo estranho. E para que eles fizeram isso, será? Oferecer, acender ali com fogo estranho. Qual foi a intenção? Alguma intenção tinha por trás disso. Tinha alguma intenção. Será por quê? Era mais difícil acender com o fogo que eles foram orientados a acender? Às vezes é dificuldade. Ah, mas por aqui está muito difícil. Vamos pegar um atalho. Vamos fazer diferente daquilo que nós aprendemos. Porque do jeito que nós aprendemos é difícil. Vai demorar mais. Não é tão interessante para o povo. Vamos então fazer algo que seja mais interessante para o povo. Fogo estranho. Vamos trazer uma novidade. Trazer uma novidade que o povo gosta de novidade. Novidade, ela é boa quando ela é de Deus. Porque em Cristo não há nada velho em Cristo. Então nós precisamos é dessa novidade. Porque Cristo Jesus, quando nós nos colocamos na presença dEle, no centro da vontade dEle, Ele renova toda a nossa vida. E quando nós temos uma vida renovada, transformada, nós não precisamos de fogo estranho. O que está acontecendo hoje é o seguinte: esses dois sacerdotes, por desobedecerem a ordem, a doutrina de Deus, quando eles levam um fogo estranho no altar,
vem de encontro àquele fogo estranho, um outro fogo. Um outro fogo e os consumiu. Foram mortos automaticamente pelo fogo divino, pelo fogo de Deus. Ah, mas Deus é amor. Como que Deus fez isso? Com dois sacerdotes, vamos colocar assim, dois pastores. Como que Deus matou esses dois? Se Deus ele é amor. Com Deus não se brinca. Hebreus 12, 29, o autor escreve ali que Deus é fogo consumidor. As pessoas, para cobrir os erros, elas acabam não aceitando a doutrina de Cristo e procuram se apoiar em textos que são favoráveis a elas de alguma forma. Deus é amor. Deus é amor. É claro que Ele é amor na sua essência, na sua pureza. E a própria pureza de Deus não aceita a desobediência. O fogo de Deus que desceu e consumiu aqueles dois sacerdotes é porque Deus não tolera o pecado, a desobediência. Aquele fogo de Deus é o fogo da pureza, o fogo da justiça. Porque em toda a Bíblia nós encontramos algo simbolizando a pureza de Deus. Nós falamos aqui, na quarta-feira próxima passada, sobre a pureza de Deus. Para quem conseguiu enxergar, viu ali a pureza de Deus. Eu consegui enxergar a pureza de Deus naquela parte em que nós falamos daquela flor. Qual flor? Nem lembro mais. A flor de farinha. Ali está a pureza de Deus. Era a farinha mais pura, peneirada, mais fina. Ali está simbolizada a pureza de Deus. E a pureza de Deus, ela não vai nunca aceitar, ela nunca vai estar junto com aquilo que é imundo, porque o pecado ele é imundo. Então nunca vai estar junto, isso nunca vai combinar. Então naquele momento a pureza de Deus, ela não conseguiu, não tolerou aquela imundícia, que era o fogo estranho que aqueles dois sacerdotes estavam oferecendo. Ah, mas eles eram filhos do sumo sacerdote. Deus não toma conhecimento de posição. Ah, mas aqueles dois tinham dons maravilhosos. O que acontece é o seguinte, Deus, através de Cristo, quando Cristo subiu, diz que Cristo subiu e distribuiu dons entre os homens. E Ele tem nos dado os dons nesse tempo também. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não tira. O que Ele deu está dado. Agora, se eu recebo os dons do Senhor, eu tenho a obrigação de fazer o quê? De zelar pelos dons que tenho recebido do Senhor. Caso contrário, Ele não vai tomar conhecimento. Ah, mas aquele lá canta tão bem. Aquele pastor prega muito bem. Eu acho que Deus vai levar em consideração alguma coisa. Não vai. Naquele momento lá, qual é a diferença
Às vezes nós pensamos que Deus está tolerando, mas não está, porque existe uma diferença. Naquele tempo, esses dois sacerdotes, o juízo ele vinha iminente, era na hora ali. Deus julgava na hora. Quando você vê na trajetória do povo de Israel, quando se levantava contra Moisés e Arão, quando murmuravam contra Deus, quantas pessoas Deus fulminava ali no deserto. Teve uma vez que Deus abriu a terra e ainda veio fogo por cima. 250 pessoas foram consumidas. Quando pediram carne, rejeitando o maná que Deus estava dando, queria coisa além. Quando eu rejeito, quero coisa além, rejeito aquilo que Deus está me dando, eu estou rejeitando ao meu Deus. Quando eu não obedeço aquilo que Deus ordenou para eu fazer, eu não estou honrando ao Senhor Deus. E esses dois rapazes, dois sacerdotes, foi exatamente isso que aconteceu. Eles não honraram a Deus. Um filho, por exemplo, que recebe uma ordem do pai, aí abaixa a cabeça, aí vai embora, o pai está pensando que ele obedeceu, vai fazer aquilo que mandou, porque saiu quietinho e ele não faz. Ele está desonrando o seu pai. E foi exatamente o que aconteceu com esses dois sacerdotes. Eles não honraram a Deus, não acendendo ali o fogo do jeito que foram ordenados, porque foi uma ordem de Deus. Diretamente Deus falou para Moisés e Moisés passou para eles a ordem. Eles não eram inocentes. Aquilo que nós estamos aprendendo hoje, a oportunidade que Deus tem nos dado para nós aprendermos com Ele, um dia o juízo vem. E naquele dia, Deus não terá ninguém por inocente. Deus não terá ninguém por inocente. Hoje o indivíduo, se ele quer errar, é porque ele quer, uma escolha dele. Mas Deus tem falado a essa humanidade. A voz de Deus tem bradado sobre toda a face da terra. Quem tem juízo, obedeça. Se não tiver juízo, não vai obedecer. Mas o julgamento de Deus, da mesma forma que os dois sacerdotes foram julgados automaticamente. Nesse tempo Deus não julga, talvez não, não julga agora, mas no final o juízo vem. Quando eu digo talvez não, que existem casos que mesmo nessa dispensação, pessoas foram julgadas. Mesmo nessa dispensação. Quando nós olhamos lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos um julgamento de Deus terrível. E ali, o que foi ali? Fogo estranho. O fogo estranho, ali eu posso dizer que foi no sentido metafórico, não foi na íntegra como os dois sacerdotes. Não foi um fogo literal, mas foi um fogo estranho, como nós podemos considerar fogo estranho tudo aquilo que não é doutrina de Deus que alguém tenta implantar na igreja para impressionar o seu público. Eu estou falando daquela passagem que nós conhecemos muito bem, de Ananias e a linda esposa dele, Safira. Qual foi o fogo estranho que eles ofereceram? E o que aconteceu com eles por terem oferecido o fogo estranho?
tentaram enganar. O engano é um fogo estranho. Eles tentaram mostrar de certa forma que estavam honrando a Deus, mas não estavam honrando. Porque mentiram. Ninguém consegue honrar a Deus, nem a ninguém com mentira. Vender a propriedade, porque era natural acontecer naquela época, as pessoas estavam fazendo isso. E os dois bateram um papo em casa. Nós vamos reter aqui uma parte do dinheiro, essa outra parte nós vamos levar. Chegando, vamos falar que é todo o dinheiro da propriedade, nós entendemos. Combinaram certinho. Foi o primeiro, caiu. Depois chegou o outro, com a mesma mentira combinada, caiu. Foram julgados por ter oferecido fogo estranho. O apóstolo então perguntou: por que fizeram isso? A propriedade não era de vocês? Poderia ficar com o dinheiro todo e tranquilo em casa. O problema é o fogo estranho. Na mentalidade dele parecia ser uma coisa comum. Mas isso não tem nada a ver. Precisamos nos policiarmos, termos muita atenção, que aquilo que talvez nós pensamos que não tem nada a ver pode nos causar um prejuízo terrível. Podemos pagar um preço terrível com aquilo que talvez nós pensamos que não tem nada a ver. Mas tem muito a ver, sim. Pode custar a própria vida. Pode custar a vida eterna pelo fato de não se policiar naquilo que precisa fazer. Morreram os dois, ofereciam fogo estranho. E nós estamos falando, não é naquela mesma dispensação de Nadab e Abiú, não. Que o juízo vinha na hora. Existem casos que ainda hoje nessa dispensação de Safira e Anania, que é a nossa mesma dispensação, apesar de ser na era apostólica, mas é na mesma dispensação que nós estamos da graça, que eles foram fulminados diante do altar de Deus, porque ali também foi um fogo estranho que eles ofereceram. Nós não precisamos viver uma vida de engano. A hipocrisia é um fogo estranho para Deus. Nós não precisamos de cobrir, de uma capa para cobrir os nossos erros, nossas falhas. Nós precisamos sermos autênticos. Sermos como nós somos chamados para nós sermos, como sacerdotes reais. O sacerdote real, ele é autêntico. Ele não precisa de engano para sobressair. Não precisa de engano, não precisa enganar para ser exaltado. Porque quem nos exalta é o Senhor dos Senhores. Aleluia. E tudo é no tempo dele. E é do jeito dele. Aquilo que alguém tenta fazer do seu jeito, que não é do jeito de Deus, isso é um fogo estranho. O que vai adiantar? Fogo estranho para quê? Para dizer que era uma novidade? O que vai ganhar com isso? É melhor confiar em Deus, deixar nas mãos de Deus, deixar Deus fazer do jeito dele, no tempo dele,
porque assim é melhor para todos. Que nós possamos estarmos sempre atentos, sempre seguindo as instruções daquilo que nós somos instruídos. Essa foi uma das recomendações que o apóstolo Paulo deu, inclusive, para o jovem pastor Timóteo. Ele permanecia naquilo que lhe foi instruído. Por que Paulo recomendou? Porque nessa época também, havia muitos fogos estranhos dentro da própria igreja. Havia ali falsos apóstolos, dando ensinamento errado, um desvio doutrinário. Isso é fogo estranho. Então Paulo escreve para Timóteo, encorajando Timóteo, para ele permanecer firme, para ele não vacilar, para não dar ouvido aos ensinamentos com desvio doutrinário, para ele se manter firme e combater, para ele reagir, para ele refutar todo ensinamento errado. Por quê? Os vencedores são aqueles que têm sempre no seu coração e que medita dia e noite no livro dessa lei. Aqui está o verdadeiro fogo. O fogo que nós precisamos está aqui, na palavra. O fogo que nós precisamos é o fogo da pureza de Deus. Aleluia. É o fogo que queimou e ardeu nos corações dos 2 discípulos de Emaús, quando Jesus, embora não sabendo que ele estava ressuscitado, não reconhecendo, estava com eles. Quando Jesus está conosco, o fogo de Deus arde em nossos corações. A pureza de Deus nos purifica, e nos purifica de todo o pecado pelo sangue de Cristo Jesus, que é a maior pureza que nós temos para as nossas vidas. Que nós possamos permanecermos buscando sempre essa pureza. Que essa pureza não venha a ser apenas um símbolo que nós encontramos desde o Antigo Testamento, mas que ela venha a ser essa pureza a qual nós podemos e já somos purificados no sangue de Jesus, e que possamos continuarmos agora sermos lavados com água, a água da purificação. Quando nós buscamos cada vez mais essa santidade de Deus, somos mais purificados, até estarmos 100% preparados para estarmos com Cristo na glória. Que Deus abençoe. A Ele a glória.
esquecer sua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Vocês fizeram um potpourri, é isso o nome? Um medley, em inglês é medley. Traduzindo para o português, não foi algo estranho não. Ah, graças a Deus, que susto. Vocês me assustaram. Ah, que alívio. Não é não, né? Pode ficar tranquilo. É santo. Senhor nosso Deus, eterno Pai celestial, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai querido, por tudo que o Senhor preparou e nos entregou aqui nessa noite, neste lugar. Pai amado, quero te pedir que o Senhor nos leve de volta para nossas casas, livrando de todos os males deste mundo, esse mundo mau e tenebroso. Que o Senhor continue conosco, nos guardando, nos protegendo, Deus, pelos caminhos onde nós iremos passar, para chegar em nossas casas, que esteja tudo tranquilo, que nós possamos entrar ali, Pai querido, ao entrar, que o perfume de Cristo venha exalar em nossas casas, para que haja transformação, para que haja mudança de vida, através desse perfume. Te agradecemos por isso, ó Deus. Muito obrigado em nome de Jesus. O amor de Deus e a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos que aguardam ansiosamente pela volta do Rei Jesus. Amém.